Bom, boa noite, pessoal. Hoje estamos aqui novamente, realizando as nossas reuniões científicas do grupo da Regional Unifesp. E eu estou aqui com a doutora Júlia Vilas Boas, ela é nossa fellow de anestesia regional de 2024. E hoje a aula vai ser um pouquinho mais curta, ela vai falar para a gente sobre face ilíaca, as duas formas de se realizar. Então, eu passo a palavra para a doutora Júlia. Boa noite, gente. Como a Cris me apresentou, meu nome é Júlia, sou fellow da Regional desse ano. É um prazer estar aqui com vocês, mais uma vez, dando continuidade ao nosso estudo sobre anestesia regional. Eu vou compartilhar minha tela aqui. Cris, você só confirma para mim se está aparecendo? Tá, sim. Tudo certo? Então tá bom. Bom, a aula de hoje a gente vai dar continuidade aos bloqueios dos membros inferiores. E a gente vai falar um pouquinho do bloqueio da face ilíaca, as duas abordagens que a gente pode fazer, que são a supra e a infrainguinais. Quero deixar aqui meu agradecimento à doutora Cristiane, que foi minha orientadora, e aproveitar já para dizer que não houve conflito de interesse na realização dessa aula. Muito bem, eu acho que antes de começar qualquer aula sobre anestesia regional, é muito importante a gente sempre voltar no aspecto da anatomia, da inervação da região que a gente vai estar dando foco. Então, hoje, como a gente está falando de membros inferiores, o nosso foco aqui é o nosso plexo lombar. Eu gosto muito dessa imagem aqui, à nossa direita da tela, porque ela traz para a gente uma visão um pouco menos abstrata, né, mais concreta de onde está nosso plexo lombar. Porque a gente sabe que o plexo lombar, ele vai ter origem, ele vai sair ali, né, das vértebras da coluna lombar e ele precisa chegar nos membros inferiores. Mas como que é o trajeto, né, do nosso plexo? De onde ele sai, por onde ele passa até chegar nos nossos membros inferiores? Então, nessa imagem aqui, ó, reparem que à nossa esquerda, a gente tem esse músculo grandão aqui, que é o nosso músculo psoas maior. E à direita, ele está rebatido. Quando a gente rebate esse músculo, a gente consegue ver justamente o nosso plexo lombar aqui, ó, passando por trás dele. E é exatamente isso. Nosso plexo lombar, que vai das raízes de L1 a L5, podendo ter contribuição também de raiz de T12, vai sair pelos forames intervertebrais e ele vai passar por esse espaço aqui, que é o compartimento do nosso músculo psoas. Reparem que aqui atrás a gente tem um outro músculo atrás do plexo, aqui na cavidade abdominal ainda, que seria o quadrado lombar. E quando a gente adentra na cavidade pélvica, o músculo que fica atrás do nosso plexo é o músculo ilíaco, que é por onde o nosso plexo vai sentando ali na cavidade pélvica. Essa outra imagem aqui à esquerda, que é um corte transversal, a gente também consegue ver exatamente isso, ó. Aqui em amarelo as nossas raízes, né, formando o nosso plexo, e vão entrar nesse compartimento aqui, ó, que é justamente o compartimento atrás do músculo psoas. Muito bem, a gente entendeu, né, nosso plexo lombar, como exatamente é o nosso bloqueio da face ilíaca. O bloqueio da face ilíaca é o bloqueio dos nervos do plexo lombar abaixo da face ilíaca, na topografia, né, do ligamento inguinal. Então vamos por partes. O que é a face ilíaca? Face ilíaca é essa membrana aqui, ó, esse tecido que vai desde a nossa crista pélvica, recobrindo o nosso músculo ilíaco e vai chegar até ali a raiz da coxa, onde ele se junta com a fáscia que recobre o músculo psoas também. Eu fiz essa montagem aqui com essas duas imagens do Naissora. Uma delas a gente tem a face ilíaca íntegra e na outra ela está rebatida. E reparem o que, que a gente tem embaixo aqui, ó, da nossa face ilíaca. É justamente o nosso plexo lombar. Então, aqui o nosso plexo lombar, ele vem sentando, né, no nosso músculo ilíaco, passa aqui por baixo do nosso ligamento inguinal para chegar nos membros inferiores, tá? Reparem aqui, ó, que a gente já tem saindo do nosso nervo femoral, né, os nossos ramos capsulares para a cabeça do fêmur. E quais são os nervos que a gente vai contemplar realizando um bloqueio de face ilíaca? A gente vai bloquear o nosso nervo femoral, o nosso nervo cutâneo femoral lateral e, eventualmente, o nosso nervo obturador. Essa questão é muito polêmica, já foram feitos inúmeros estudos canadenses atuais que comprovam que o nervo obturador ele não é contemplado nem utilizando, nem às custas de um volume muito grande, 60, 80 ml já foram utilizados, e eles viram que o obturador ele não é contemplado no bloqueio da face ilíaca.
E eu vou explicar exatamente por quê. A gente vai rever um pouquinho da anatomia e eu vou explicar o porquê a gente não consegue contemplar o obturador na maioria dos casos. Então vamos lá. Primeiramente, o nervo femoral. Ele se origina das raízes posteriores de L2, L3 e L4. O cutâneo femoral lateral das raízes posteriores de L2 e L3. E o nosso nervo obturatório, ou obturador, se origina das raízes anteriores também de L2, L3, L4. Vamos voltar um pouquinho aqui nesse desenho, que a gente consegue entender exatamente onde está o nosso músculo obturador, o nosso nervo obturador e por que ele não consegue ser contemplado. Então, reparem aqui nossa face ilíaca novamente, recobrindo aqui músculo e nervos do plexo lombar. Aqui ela rebatida. Aí a gente consegue ver o nervo femoral e o nervo cutâneo femoral lateral. Reparem que esses dois nervos, eles vão emergir pela borda lateral do nosso músculo psoas. Imaginem que o músculo psoas estaria aqui, nessa região. Esses dois nervos, eles saem, né, pela borda margem lateral do músculo psoas e vão descer em direção à cavidade pélvica, em direção aos membros inferiores. Passam aqui por debaixo do ligamento inguinal. Agora, reparem o nosso nervo obturador. O nervo obturador, ele tem um caminho mais medial e mais posterior. Então, ele emerge da margem medial do músculo psoas e ele vem aqui por trás, ó, ele adquire esse trajeto mais posterior e ele sai da face ilíaca. E ele vai até aqui embaixo, até entrar no forame obturatório. Passando pelo forame obturatório, ele também vai lançar os seus ramos capsulares para a cabeça do fêmur. A nossa altura do bloqueio é essa região aqui. Então, reparem que vai ser realmente muito difícil o nosso anestésico escorrer a ponto de chegar nessa região mais posterior para contemplar o nervo obturador. E é por isso que, hoje em dia, praticamente já caiu por terra que ele é contemplado nesse bloqueio. Então, quais são as limitações do bloqueio da face ilíaca? Como eu falei para vocês, é um bloqueio de fáscia. A gente não vai atrás de nervo a nervo. Como é um bloqueio facial, a gente tem que garantir que esse anestésico ele vai se disseminar ali por debaixo da face ilíaca e alcançar todos esses nervos do plexo lombar. Só que a gente não tem garantia, a gente não tem como prever até que altura vai chegar do plexo lombar, se vai bloquear o nervo obturador, por exemplo. Então, assim, ele acaba sendo um bloqueio mais limitado nesse sentido e um bloqueio analgésico, não anestésico, no sentido de que a gente não pode contar só com esse bloqueio e uma sedação, por exemplo, para garantir uma boa anestesia. Então, ele vai ser uma estratégia para ser utilizada junto com uma RAC, junto com uma anestesia geral, porque a gente realmente não sabe a disseminação que ele vai demandar. As indicações vão ser as indicações que contemplam os nervos femoral e cutâneo femoral lateral. Então, a gente tem quadril, fêmur, essa parte mais anterior da coxa aqui. Uma indicação muito plausível também é para cirurgias de TAV, que são aquelas cirurgias minimamente invasivas, né? Que eles vão entrar aqui pela região inguinal, entram pela artéria femoral e vão fazer aquela troca de válvula aórtica, né? Que normalmente é um paciente já bem delimitado, que não aguenta uma cirurgia aberta. Então, essa indicação é uma indicação muito boa, muito plausível, melhor do que, por exemplo, fazer apenas uma infiltração local ali, né? Que o paciente ele vai ter anestesia ali da pele, mas acaba que o dispositivo que eles usam é um dispositivo de calibre grosso, então um bloqueio de face ilíaca fica muito bem indicado ali, tá? Fica mais, ele dissemina melhor por essa região do que apenas uma infiltração. E reparem, ó, que ele nem contempla aqui essa região mais medial, que é justamente a região do nosso nervo obturador. Durante décadas, esse bloqueio, né, quando era realizado antes do advento do ultrassom, ele era utilizado a partir de marcos anatômicos e perda de resistência. Então, assim como o bloqueio do nervo femoral, eles utilizavam aquela two-pop technique, né, que faziam os dois cliques faciais ali, da face lata e da face ilíaca. E antes do ultrassom, só tinha a abordagem infrainguinal. Quando surgiu o ultrassom, eles começaram, né, criaram essa abordagem suprainguinal, que é uma abordagem mais cranial, mais alta. Consequentemente, você tem uma melhor dispersão do anestésico, uma dispersão mais cranial do anestésico, vai pegar mais fibras do plexo lombar e, consequentemente, você vai ter uma melhor analgesia. Então, hoje, com o ultrassom, a gente realiza muito mais um bloqueio da face ilíaca suprainguinal do que infrainguinal.
simplesmente porque a gente sabe que a analgesia vai ser melhor. Complicações. A incidência é muito baixa, porque, diferentemente da gente realizar um bloqueio de nervo femoral, que a gente está ali perto da artéria, perto do nervo, a gente está mais distante desse feixe vasculo nervoso. Então, a chance da gente ter uma punção inadvertida de artéria, uma injeção intraneural, isso é bem menor. O que pode acontecer? Hematomas no sítio de punção. Como é um bloqueio facial, a gente vai ter que lançar mão de grandes volumes. Lançando mão de grandes volumes, se a gente não prestar atenção na nossa concentração anestésica, a gente pode correr o risco de ter intoxicação por anestésico local. Outras complicações descritas também, punção acidental de bexiga e pneumo peritônio. Como eu acabei de falar, um bloqueio facial, a gente vai ter que utilizar grandes volumes para garantir que, uma vez espalhada ali por baixo da face ilíaca, esse anestésico ele vai contemplar a maior quantidade de nervos possível. Então, o volume descrito é entre 30 e 40 ml. Antigamente se utilizava até 60 ml, né, sem ultrassom. Hoje, com o advento do ultrassom, a gente consegue visualizar melhor essa dispersão e utilizar menos anestésico. Consequentemente, a gente vai ter que utilizar um anestésico menos concentrado. Então, o que a literatura sugere é uma ropivacaína entre 0,2% e 0,3%, uma bupivacaína a 0,25%, tá? Por aí vai. O nosso posicionamento, o paciente vai estar em posição supina, deixar a cama bem retificada, né, para garantir que não tenha nenhuma curvatura aqui na região inguinal, para ampliar o acesso, né, à nossa região inguinal. Primeiramente, eu vou descrever a técnica do infra. Por quê? Quando eu faço bloqueio de face ilíaca, eu prefiro começar, por mais que eu faça quase sempre o suprainguinal, eu prefiro começar pelo escaneamento do infra. Por quê? É um escaneamento mais que tem uma carinha mais conhecida pela gente, porque você vai visualizar nervo e artérias femorais. Então, são marcos anatômicos mais fáceis da gente visualizar antes da gente subir para o infra, para o supra. Então, vamos lá. Palpar a crise ilíaca, antero-inferior. A gente coloca o probe ali numa posição transversa. E aí a gente vai visualizar nervo e artéria femorais. Vamos visualizar o nosso músculo aqui, que é o músculo que está abaixo ali da face ilíaca, como a gente já viu na anatomia. E em cima dele, essa estrutura hiperecóica e branca, que é a nossa face ilíaca. Reparem, ó, que o nosso nervo femoral, ele está abaixo da face ilíaca. Então, se a gente não colocar, não perfurar a face ilíaca para injetar o anestésico, ele realmente não chega no nosso nervo femoral, porque a gente tem literalmente uma barreira física à dispersão do nosso anestésico. Identificamos a face ilíaca e aí a gente move o nosso probe um pouquinho mais para a lateral, para a gente visualizar o nosso músculo sartório nesse formato triangular aqui. Visualizada essa imagem, essa é a topografia onde a gente vai realizar o bloqueio infrainguinal. Então, a gente vai entrar com a agulha em plano, de lateral para medial, e a gente tem que garantir que essa agulha perfurou a face ilíaca. Então, no começo, vai injetando 1 a 2 ml para perceber essa disseminação aqui do anestésico local. O músculo iliopsoas, ele tem que separar da face ilíaca, para garantir que o anestésico vai correr pelo plexo lombar. E a técnica do supra, o que a gente vai fazer? Uma vez que a gente está ali na posição do infra, a gente vai virar o nosso probe de uma maneira mais oblíqua, mirando ali em direção ao tubérculo púbico. E aí, o que a gente vai fazer? Mover um pouco mais medial, até a gente ver aqui, ó, a nossa espinha ilíaca anteroinferior nesse formatinho aqui de montanha. Ela fica aqui abaixo da face ilíaca. E o que mais que a gente está vendo? Reparem que a gente subiu. Então, a gente não está vendo mais nervo e artéria femorais. A gente continua aqui vendo o nosso músculo sartório, continua vendo a nossa face ilíaca, continua vendo o nosso músculo iliopsoas, mas como a gente está mais cranial e mirando em direção ao abdômen, a gente começa a ver os músculos da parede abdominal. Reparem aqui, ó, o transverso abdominal e o oblíquo interno. E essa configuração muscular que aparece na nossa tela, entre os músculos da parede abdominal e o músculo sartório, recebe o nome de bow tie, ou sinal da gravata borboleta, que é justamente essa configuração que os músculos formam. Também pode ser chamado de sinal da ampulheta. Visualizada essa imagem, é aqui que a gente vai realizar o nosso bloqueio suprainguinal.
aqui essa imagem, ela consegue mostrar bem pra gente aonde está o nosso probe, né? Então, reparem, ó, um lado do probe, ele vai estar bem em cima do nosso músculo sartório, e outra extremidade do probe fica aqui em cima dos músculos da parede abdominal. E é por isso que a gente tem esse sinal da gravata borboleta. Nosso agulhamento também vai ser em plano, também de lateral para medial. E mais uma vez, a gente tem que garantir, vai injetando anestésico aos pouquinhos, para a gente garantir que a nossa face ilíaca está descolando do músculo iliopsoas. Aqui cabem duas dicas. A primeira é, a gente pode descer o nosso probe um pouquinho para visualizar o nosso nervo femoral, para garantir que o anestésico chegou até o nervo femoral, né, para garantir a dispersão do anestésico. Outra coisa é garantir que o nosso anestésico dissemine bastante aqui também para o lado dos músculos da parede abdominal, porque isso vai significar que ele escorreu mais para cranial e, consequentemente, ele vai atingir mais fibras do nosso plexo lombar. Vai atingir uma altura mais alta do nosso bloqueio, consequentemente, uma melhor analgesia. Trouxe essas duas imagens aqui só para a gente comparar o supra com o infra. Então, no infra, o que marca aqui para a gente é que a gente vê o nervo femoral e a artéria femorais, e no supra a gente não vê mais. Em ambos os bloqueios, a gente vai ver o nosso músculo ilíaco, vai ver a nossa face ilíaca, vai ver o nosso músculo sartório aqui no cantinho lateral. A diferença é que no supra, como a gente está mais cranial, a gente começa a ver os músculos da parede abdominal. Muito bem, pessoal. Eu trouxe alguns trabalhos para a gente discutir. Acho que são algumas discussões pertinentes ao estudo de face ilíaca. O primeiro deles, ele é um estudo que comparou o PENG com a face ilíaca. Por quê? Era uma dúvida que, inclusive, eu tinha. A gente sabe que o PENG ele vai contemplar os nervos femoral, obturador e obturador acessório. E a face ilíaca, teoricamente, contemplaria também um pouco desses nervos. Então, será que a gente pode usar a face ilíaca para substituir o PENG? E é justamente o que esse trabalho vem mostrar para a gente. Foi um estudo duplo cego, randomizado, que comparou pacientes de fratura de quadril, tá? Quadril bem proximal mesmo. Então, pacientes em situação de fratura de quadril e fizeram um controle analgésico utilizando ou o PENG ou a face ilíaca. 52 pacientes foram incluídos, 22 deles foram submetidos à face ilíaca e 30 deles receberam bloqueio do PENG. E qual foi o resultado? Com relação ao score de dor, tanto após 15 minutos quanto após 12 horas, os pacientes que receberam face ilíaca tiveram mais dor do que aqueles que receberam PENG. Tempo para consumo de opioide. Os pacientes submetidos ao PENG demoraram mais para consumir opioide do que os que receberam face ilíaca. E os pacientes que receberam a face ilíaca, eles consumiram mais morfina do que aqueles que receberam PENG. Então, com esse trabalho aqui, a gente consegue concluir que para um cenário de fratura de quadril, o PENG ele é mais vantajoso, mais eficiente do que a face ilíaca. Aí eu queria que vocês guardassem essa informação, porque tem um outro trabalho que também comparou PENG e também comparou face ilíaca com relação à preservação de função motora. E aí também foi num contexto de fratura de quadril, né? Foi numa artroplastia total de quadril. E eles chegaram à conclusão que o PENG apresentou melhor preservação de função motora em comparação ao bloqueio da face ilíaca. Ou seja, quando a gente junta esses dois trabalhos, o que a gente chega à conclusão? Que para fratura de quadril, o PENG ele dá uma melhor analgesia e menos bloqueio motor. E por que isso, né? Vamos voltar de novo aqui nesse desenho para a gente entender. O PENG ele vem direto aqui, ó, nos nervos, nos ramos capsulares dos nossos nervos, né? Agora, o nosso bloqueio da face ilíaca, ele está aqui nessa região, mas dependendo da dispersão, a gente não tem como garantir que vai contemplar esses ramos capsulares. O nervo obturatório, então, nem se fala, né? A gente não consegue garantir que vai bloquear o obturatório, quanto mais o ramo capsular dele. Então, assim, a gente acaba tendo que demandar mais volume para tentar contemplar esses ramos capsulares, consequentemente, a gente vai ter mais bloqueio motor, né? Então, isso é o que explica exatamente o resultado desses dois trabalhos. E o bloqueio da face ilíaca, gente, invariavelmente vai dar um pouco de fraqueza motora. Por mais que você utilize anestésico bem diluído, você está fazendo bloqueio de nervo femoral, né? Então, você vai ter fraqueza de quadríceps, não adianta.
Não vai ser aquele bloqueio clássico, né, de não conseguir nem mexer, mas com certeza algum grau de fraqueza de motora o paciente vai ter sim. Esse outro trabalho aqui, saindo um pouco, né, do script de centro cirúrgico, ele traz um comparativo, ele utiliza a facilíaca, o bloqueio da facilíaca, para um contexto de controle de dor para pacientes com fratura de fêmur proximal na sala de emergência. Por que eu achei legal esse trabalho? Porque muitas vezes, né, quando a gente é chamado para avaliar um paciente com dor na sala de emergência de fratura de fêmur, a gente já lança a mão do bloqueio do nervo femoral. E aqui eles utilizaram o bloqueio da facilíaca, e o intuito deles era avaliar se o bloqueio da facilíaca para essas fraturas proximais de fêmur era efetivo na sala de emergência. E eles chegaram à conclusão de que sim, que tinha um alívio igual ou até superior a outras formas de controle de dor aguda. Então, acho que é uma carta na manga para a gente ter, né? Uma situação a mais para a gente ter para tentar resolver situações de dor aguda na emergência, né? Não só o bloqueio do nervo femoral, a gente pode também realizar o bloqueio da facilíaca. E esse trabalho aqui, agora a gente entra um pouco no contexto de bloqueio contínuo, né? De passagem de catéter nos bloqueios, porque o bloqueio da facilíaca é um bloqueio super bem indicado para passagem de catéter. E nesse trabalho aqui, eles comparam controle analgésico para pacientes com idosos que foram submetidos à artroplastia total de quadril. E eles compararam de duas maneiras. Os dois grupos foram submetidos à anestesia geral. E num primeiro grupo eles fizeram um bloqueio da facilíaca e no outro eles fizeram um bloqueio contínuo do nervo femoral. Qual era a hipótese deles? O que eles achavam antes de fazer o trabalho? Eles acreditavam que realizando o bloqueio do nervo femoral, eles conseguiriam uma maior facilidade, que é um bloqueio mais fácil de ser realizado. E eles acreditavam que aqueles submetidos ao bloqueio da facilíaca, eles teriam um melhor controle analgésico, porque o bloqueio da facilíaca contempla mais nervos, e com menos taxa de complicação, porque é aquilo que a gente já viu, está mais longe do feixe vasculo nervoso, enfim. Então, essa era a hipótese inicial. Foi um estudo prospectivo randomizado e controlado, que envolveu 60 idosos, divididos aleatoriamente, todos submetidos à anestesia geral. O catéter que eles utilizaram foi esse aqui, o que chama Novel Cannula Over Needle. Foi inclusive um trabalho para testar esse catéter. E qual foi o resultado? Após 6 horas, eles utilizaram uma escala visual de dor e eles viram que os pacientes que tinham mais dor eram os pacientes submetidos ao bloqueio contínuo do nervo femoral. Mas foi o único momento que houve diferença de controle áudico. E aí, o femoral, os pacientes submetidos ao femoral tiveram uma analgesia melhor na parte medial da coxa, enquanto aqueles submetidos à da facilíaca, uma melhor analgesia na parte lateral, que já era esperado, né? Porque contempla também o nervo cutâneo femoral lateral, sem outras diferenças estatisticamente significativas. Ou seja, as hipóteses que eles tinham no começo meio que caíram por terra. Por quê? Os dois bloqueios tiveram a mesma efetividade analgésica, tiveram o mesmo grau de complicações, e com relação ao grau de dificuldade, também foi o mesmo grau de complexidade para a realização dos dois bloqueios. Então, para controle álgico, né, num pós-operatório em que você passa um catéter para fratura de quadril, tanto o bloqueio contínuo do nervo femoral quanto da facilíaca foram muito bem indicados. É isso que eu tinha para trazer para vocês hoje. É uma aulinha mais curta mesmo. Essa foi a bibliografia que eu utilizei. Vou deixar aqui os nossos canais de contato. A gente está sempre aberto, tá, para responder perguntas, elogios e críticas. E muito obrigada pela participação, quem dedicou um tempinho aqui para estar com a gente hoje. Eu vou deixar aberto agora para dúvidas. Muito obrigada. Oi, Júlia. Olá, Tudo bem? tudo bem? Melhor fechar a janela, que aí eu vejo você grande da aula. Ah, stop share, pronto. Bom, em primeiro lugar, parabéns. É, gostei da aula. Ai, olha a Grazi. A Grazi, sua chefe. A Grazi, gostei muito da sua aula. Ai, Obrigada, obrigada. Grazi. Hum. Maravilhosa. Adoro Oi, você. Julinha. Parabéns, querida.
Ah, Obrigada. ela falou. Eu gosto quando alguém participa, né? Porque às vezes a gente não sabe. Eu vi que a Grazi estava online. Vamos lá. Algumas colocações aí, tá? Eu não gosto muito, todo mundo sabe, quem me conhece sabe, que eu não gosto muito desse bloqueio em específico. Esse bloqueio já foi moda, tá? E ele praticamente, assim, tem as pessoas que gostam, né? E tem uma galera que associa face celíaca com PENG. A gente pode conversar sobre isso. E por que que esse bloqueio hoje... Ah, o Marcelo mandando parabéns. Não, primeira coisa eu vou perguntar, né? Ó, eu tô falando aqui, mas vocês mandem essas dúvidas aí, tá? Ô, Júlia, antes de eu falar, vou fazer uma pergunta para você, que eu devia ter feito antes. Naquele trabalho ali que você fala lá que o PENG com a face celíaca deu igual, etc e tal. Qual bloqueio você acha que seria superior se de forma anatômica, se fosse feito corretamente? Não vai, não estou dizendo considerando, não estou considerando se a pessoa falha de execução, nem do PENG e nem falha de execução da face celíaca. De forma anatômica, qual bloqueio você consideraria superior de forma anatômica? Superior, você diz melhor? É uma O que pergunta capciosa. superior mais alto? Não É, entendi. superior. Porque você concorda? Você tá entendendo o que eu tô perguntando, sim. Não, eu não Porque aquele entendi se é trabalho, se você for superior, pensar, bloqueio superior, tipo, de superior de melhor altura? qualidade. Ah, de melhor qualidade. Pra, Não, depende para que contexto. de melhor Para fratura de quadril, com certeza é o PENG. pro quadril. PENG. Então, mas calma, é isso que eu quero colocar em você. Com certeza, é que hoje a literatura mostra isso pra gente, que eles falam que é mas por que com certeza? Aquele trabalho seu não sustenta isso, não. Aquele Não, ele trabalho mostrou que seu o é uma PENG é super. amostra pequena, aquele Ah, tá, entendi. trabalho que você colocou ali. Com 60 pacientes, com 60 pacientes. Eu truco. E eu falo por que que eu truco. Eu truco muito forte sobre isso, colocando que está sendo executado de forma correta, sem falha de execução. Não vem falar para mim, é a facilia que a pessoa injetou no subcutâneo, etc. Tal, o PENG transfixou o tendão, sem falha de execução, tá? Isso é controverso. A gente bateu o pé em cima daquele trabalho. Eu olho com muitas ressalvas, por um motivo muito simples. A facilíaca, ela está pegando o femoral, os ramos lá em cima, bem mais cefálicos. E você vai pegar o cutâneo lateral da coxa. O PENG, você está pegando os ramos articulares. Ramos articulares. Isso precisa ficar bem colocado. O PENG puro para uma prótese total de quadril, sem um cutâneo lateral da coxa, sem algo mais, é pobre, hein? É pobre, hein? E outra coisa, hoje as pessoas falam muito, aquele trabalho é um trabalho mais antigo, acho que era 2020, 2021. Estava começando o PENG. Hoje as pessoas colocam muito a favor do PENG. Quem faz PENG para prótese de quadril não faz só PENG. Ele está associando aí com cutâneo lateral da coxa. Na prática, galera, são poucos os que sustentam só o PENG. E o PENG ele é superior não só pela questão da analgesia, ele é superior na América do Norte, porque o paciente não tem bloqueio motor. Mas de forma anatômica, eu tenho dúvidas. Porque você está pegando os ramos bem mais cefálicos. Então, se você tiver uma dispersão boa da face ilíaca, ele é acima do femoral, a área de analgesia dele. Ele vai pegar lá em cima, ele está pegando o plexo lombar lá em cima. Entendeu? Então, eu acho que tem que ter cautela nessas, muitas certezas, entende? É, é, Uhum. quando a gente faz muita cirurgia, você vê muitas vezes, e eu amo, e eu não gosto de face ilíaca. Eu não gosto de face ilíaca porque
se você pode fazer o bloqueio perineural, por que você fazer na face é que você tem a dispersão, que você tem dúvidas. E outra coisa, os pacientes de face ilíaca, mas eu faço muito. Sim, mas é uma opinião pessoal. Existem pacientes de não primários, tem pacientes que são idosos, aquele músculo ali calcificado, com bastante gordura. Então, e assim, sinceramente, até hoje, raramente eu faço só PENG para quadril. Estou sendo muito sincera aqui, que eu acho que é pobre. É pobre, paciente. Quando pensa que não, você está fazendo tramal na RPA. Eu faço PENG com cutâneo liso, se for o cirurgião que eu confio, que dura 1 hora, que é um quadrilzinho filé. Senão, eu estou associando com femoral. Mas aí tem perda de força motora. Sim, mas se a cirurgia for intratática, não vai fazer físio, eu faço femoral com rope, diluída. 0,25, 0,375, por que não? Só não e quantas vezes eu não fiz femoral junto com o PENG na cirurgia às 7 horas da manhã? Só que no femoral eu colocava Chilo, porque eu ia fazer fisioterapia à tarde. Então, de forma anatômica, sendo executado de forma correta, a face ilíaca, pela proposta, é um bloqueio teoricamente superior, porque você está pegando o plexo lombar lá em cima, bem mais cefálico. Enquanto que o PENG, a proposta dele é você pegar os ramos articulares. Agora, você pode me contra-argumentar. Mas no PENG você vai pegar três nervos, ramos articulares do femoral, do obturador e do obturador acessório na face ilíaca, que você está pegando o femoral e o lateral da coxa. É verdade. Né? Então, qual que seria a diferença? Que no PENG, ele mexeria a articulação com menos dor. E na face ilíaca, por que a face ilíaca perde? Pelo bloqueio motor. Mas eu não concordo, não acredito nisso, que a face ilíaca perde em tudo. E tem vários trabalhos que mostram que não, que score de dor empata. Vários trabalhos, pode levantar lá que tem vários trabalhos. Eu estou colocando isso para poder vocês pararem para pensar e ter muito cuidado com alguns trabalhos que te levam a pensar o que eles querem, o que o pesquisador queria, né? Ele queria concluir aquilo. O PENG era o bloqueio do momento, entende? E isso que eu estou advogando a favor da face ilíaca, que eu não gosto de face ilíaca pessoalmente, mas eu quero que vocês tenham esse conhecimento, esse raciocínio anatômico, tá? Então, muita calma. E assim, os meninos do Sírio, o Pepa não tá ouvindo, mas se um dia ele ouvir, entendeu? Eu aprendi com eles, lá atrás, há uns 4, 5 anos atrás, a fazer face ilíaca com PENG, para quadril. Porque ele fazia face ilíaca com Chilo 1%. E ele achava que tinha menos bloqueio motor, e tem menos bloqueio motor, a face ilíaca, se você fizer diluído, né, do que fazer o bloqueio do nervo femoral. O que aconteceu com o passar desses poucos anos aí de anestesia regional, de 5 anos para cá, mas principalmente de 4 anos para cá, é que a ideia é que os bloqueios regionais não tenham bloqueio motor, tanto para quadril quanto para joelho. E por isso que o PENG se tornou a estrela do quadril. Porque antes fazia o quê? Quadrado, face ilíaca, femoral, todos com bloqueio motor. E o PENG não tem bloqueio motor. Só que assim, se você perguntar para quem faz dor pós-operatória, equipes de dor, da galera que faz de quadril, que faz só PENG com cutâneo, vai lá olhar os resgates dos caras. Tem paciente que consome um monte de opioide, fica todo mundo quietinho. Por quê? Porque se você estiver num hospital chique, você tem uma equipe de dor te dando retaguarda e dando opioide para o paciente, mas ele está com a parte de articulação boa. Porque assim, o anestésico local, gente, vai passar. Se você não colocou nenhum adjuvante, vai passar. Entendeu? Tem que ter. Eu estou colocando isso para pôr uma lenha, mas é para vocês terem um raciocínio anatômico. É isso que eu quero que vocês tenham. Tá bom? E outra coisa também, essa aula vai para o YouTube. A gente está conversando sobre essa aula em 2024. As coisas que eu pensava em 2021 eram diferentes das coisas que eu penso hoje. Entende? Por quê? Porque o tempo vai passando e vão saindo outros trabalhos. E a gente vai amadurecendo e vai vendo o que está acontecendo. Existe sim o interesse
mercadológico, não aqui no Brasil, porque não é cultural, mas fora de que os bloqueios articulares sejam escolhidos, porque os pacientes vão de alta. Próteses de quadril e de joelho são ambulatoriais. Então, por exemplo, nos Estados Unidos, eles querem fazer canal dos adutores, todos aqueles bloqueios geniculares, os bloqueios sensitivos, e aí vem cutâneo femoral anterior, vem todos aqueles outros bloqueios, infiltrações feitas pelo cirurgião, porque eles vão dar alta para o paciente tem que andar. Entendeu? Não que seja. Às vezes, se você olhar a minha última aula de bloqueio de joelho, tem lá 60 ml de anestésico local para fazer os bloqueios todos do joelho, entendeu? É isso que eu quero colocar. Bom, agora ataque, me ataque. Mandem suas pedras. Vai, Julinha. Fica brava, não. Não, concordo. Anatomicamente é um bloqueio mais alto, né? Então, Não. é isso. Se for feito de maneira correta, pelo menos a parte mais lateral do quadril, né? Que a medial fica ali pelo obturador. Mas a parte mais lateral tá bem mais coberta. Não, faz todo sentido, com certeza. Concordo. E não só isso, hein? Tem mais uma outra coisa. Você falou lateral. Se você fizer mais alto e realmente subir, dependendo, tem uma galera que faz facilita com 40 ml. Já vi ano passado, inclusive, em Paris, lá no Congresso Mundial. O cara apresentou a aula dele falando que ele fazia facilita com 40, 50 ml. Se você faz com 40, 50 ml, esse anestésico local vai subir e vai pegar o que o PENG não pega? Vai pegar fibras lombares de ramos posteriores, vai subir lá, vai pegar mais alto, entendeu? Sim. Então, Uhum. assim, se você for pensar, é até uma covardia você comparar uma face ilíaca com 40, 50 ml com um penguezinho lá embaixo com 20 ml, entendeu? Uhum. Então, é isso que eu quero que vocês tenham isso vocês têm que ter esse olhar crítico. Eu estava lá, eu vi o cara apresentando que face ilíaca era superior. Aí ele mostra os resultados dele, e ele tinha a face ilíaca dele mandando 60 ml. Meu filho, se você manda 60 ml, vai anestésico. Se você colocou no lugar certo, vai subir e escorrer para tudo quanto é canto. Entendeu? Só não vai descer para o obturador, porque realmente o Naisora coloca lá 15%, né? Mas isso aí a gente nem considera, tá? Então é isso que eu quero que vocês tenham em mente. Olhar crítico, face ilíaca com quantos ml? Qual é o N do cara? Entendeu? Qual o perfil desse paciente? É o perfil da quinta década de vida, 50 aninhos? Né? Porque é diferente você fazer face ilíaca num cara de 50 anos com a vovozinha de 80. É diferente. Ah, mas eu tenho mão. Sim, mas nem todo mundo tem. Entendeu? Então, é isso que eu quero que vocês. É igual aquela história da infiltração local feita pelo cirurgião de quadril, e o cara tá mandando 80 ml na articulação, tá bloqueando toda a parte glútea, perisquiático lá atrás. Ele bloqueia tudo, o cirurgião que bloqueia, que saiba infiltrar. Aí fala assim: a infiltração local de quadril feita pelo cirurgião é melhor do que o PENG. Foi um trabalho que saiu no início do ano. Só que, poxa, o cara infiltrou com 80 ml. O PENGzinho lá feito com 20 ml é até uma covardia você comparar. Então, o que eu quero colocar é que vocês tenham atenção para ver quanto que o cara colocou no bloqueio, entendeu? Para ver se está sendo justa essa comparação. É sobre isso. Falei muito. Vai, cadê os meninos? Estão quietos? Não vi ninguém, deixa eu ver aqui. Estão aqui? Ó, iPhone XR, é o Pedro. Pedro, quer falar alguma coisa? Vou caçar vocês agora. Sou eu, tô prestando atenção aqui que eu tô no carro, Tá. mas deu pra ouvir essa discussão mesmo, faz muito sentido, eu concordo mesmo, porque o bloqueio da face ilíaca, né, ele é um bloqueio muito mais maciço ali do que o PENG, né? Realmente, eu imagino mesmo o PENG ele pegando só aquele enovelamento ali final ali de ramo sensitivo, e a face ilíaca ali bem executada, ela vai pegar o nervo femoral na íntegra, né? Então, se você desconsiderar a alta precoce, realmente a face ilíaca ali, ela vai vir bem mais sólida mesmo, né? E é isso, fazendo aula ali vendo as aulas, né? Você vê, né? Muita infiltração, mas tem que ver mesmo o que eles colocam. Coloca corticoide, coloca tudo na infiltração para comparar com o bloqueio que a gente faz, que é só anestésico local. Às vezes fica meio injusto mesmo a comparação ali, né? Tem um monte, gente. Eu tô colocando isso para vocês, porque para vocês não caírem nessa coisa de, mas o trabalho X mostrou isso. Tá, mas quanto que ele infiltrou?
para vocês verem se foi justo a comparação. Uma coisa é uma face ilíaca com 20 ml, outra coisa é você meter uma face ilíaca com 40, 60 ml. Aí você quer comparar com o pobre do Peng? E eu sou super fã do Peng, entendeu? Outra coisa, a infiltração feita pelo cirurgião. Geralmente, o cirurgião de quadril, ele está infiltrando com pelo menos 60 ml. Quando não, ele está infiltrando com 80 ml. Até para ser uma infiltração que vale a pena, feita pela via aberta do cirurgião, tem que ser, para valer a pena, tem que ser 60 ml. Entendeu? Aí você tem que ficar de olho no cara, se ele não está passando dose tóxica, porque o cirurgião não sabe fazer conta. Entendeu? Vocês vão me matar de ouvir eu falar isso. Mas é verdade, eles sabem disso, que eles têm mais dificuldade. Sobre isso, não sobre anatomia, pelo amor de Deus, eu adoro os ortops. Que não fiquem bravos comigo. Cadê os meninos? Pedro. Beleza? Grazi, quer falar alguma coisa? Quer discordar, brigar comigo, me Não, xingar? eu sou discípula do Takeda, que também não gosta, se eu me lembro bem, de face ilíaca. Acho que a gente tem que ler os trabalhos com atenção, comparar os volumes direito, né, como você já comentou. E, bom, acho que foi tudo comentado. Maravilhoso. Parabéns aí. Obrigada. Obrigada, Grazi. Gente, eu gosto mesmo do meu bloqueio. Amo o Peng, mas eu não dispenso meu bloqueio do nervo femoral, não, hein? O paciente não for andar hoje, vai ganhar femoral, Peng cutâneo, e eu mantenho a minha conduta. Eu faço calculo a dose tóxica, né? Mas eu gosto muito do bloqueio perineural. Quem sabe ver agulha não tem medo de colocar a agulha do lado do nervo, não. Mas cada um é cada um. Respeito, galera que gosta de face ilíaca, eu. Mas é aquela história, né? É uma possibilidade, sei lá, o cirurgião vai fazer uma via anterior, ele não quer que você faça o bloqueio do nervo femoral. Ele não quer que você enfie a agulha onde ele vai trabalhar, né? Tem aquela brincadeira, né? Onde o cirurgião ganha o pão, o anestesista não põe a agulha. Isso é verdade, isso é real. Entendeu? Mas é isso. Julinha? Oi, oi. Beleza? Beleza, é sempre bom, né, Cris, ter uma discussão no fim, assim, acho importante. Acho muito importante. Discutir anatomia acho que é uma Sim. coisa muito Acho que o enriquecedora, mais legal porque da aula é o bate-papo final. Hã? então, e a gente entender anatomia faz tudo fazer mais sentido, né? E é exatamente isso. O trabalho pode falar uma coisa, mas assim, para pensar, será que é isso mesmo para todo mundo? Será que não tem algum viés aí por trás, né? Por mais que você tire o trabalho de fonte confiável e tal, tem muita coisa envolvida. Então, acho que a gente Sim. parar para pensar assim e retrucar, né? Acho que é importante mesmo. É que a tendência hoje é o que eu falei, né? Os caras hoje tinha uma época aí de 2000 e lembro direitinho, de 2018, quando começou o Peng, até 2022, tinha muito esse trabalho de Peng versus Facilica. E de repente teve um boom, de repente murchou e hoje tem os Pengs versus Lia, versus infiltração local pelo cirurgião. E aí isso também como é que se diz? Isso tem muita anestesista que fica assim, né, se sentindo desconfortável com isso, né? Principalmente agora no início do ano que saiu o trabalho que ali era superior, tem um trabalho na literatura que fala que a infiltração local feita pelo cirurgião é superior ao PENG. Aí ficou uma galera, os anestesistas regionais, tudo inflamadinhos, não gostaram. E aí você vai, é o que eu falo, pega o trabalho e leia o trabalho, né? E os caras meteram 60 ml. Entendeu? Então, assim, é diferente. Você vai fazer 60 ml e fazer tudo, planos musculares, é óbvio, é até desumano você comparar com o PEN, entende? Então, assim, eu não acho que uma coisa substitua a outra, eu acho que existem contextos e tudo, não existe informação a mais. Você nunca sabe aonde você vai estar, você nunca sabe o tipo de paciente que você vai pegar, e todo conhecimento é válido. É isso aí. Beleza? Cadê os meninos? Querem falar, xingar, parabenizar? Já falaram aqui no cantinho aqui, né? Todo mundo falou parabéns. Então vou deixar vocês dormirem. Boa noite, Julinha. Boa noite, Obrigada. gente. Obrigada pela participação, Cris. Obrigada, viu?
Beijo, Beijo, tchau, tchau. gente. Tchau. Boa noite, tchau.